Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Já iniciamos a campanha eleitoral de 2014. E no dia 5 de outubro iremos escolher, além do presidente da República, de um senador, de 8 deputados federais e 24 deputados estaduais, aquele que será o nosso próximo governador do estado. Por isso é muito importante estarmos atentos às propostas de cada um desses candidatos, principalmente dos candidatos majoritários ao governo e também ao Senado, para nos sentirmos mais seguros na hora de colocar o nosso voto na urna. E é exatamente por isso que iniciamos hoje uma série de entrevistas com esses candidatos, para que eles exponham a você, telespectador, o que pretendem fazer caso vençam as próximas eleições. E iniciamos, portanto, este ponto de vista, recebendo hoje o advogado Araquém Farias, do PSL, candidato a governador do Rio Grande do Norte, que vai nos falar sobre a sua motivação de ser candidato e o que ele pretende fazer caso seja o vencedor do próximo pleito. Araquém Farias, inicialmente quero agradecer a você por ter aceitado o convite de participar conosco desse programa, que a partir de hoje, a cada ponto de vista, estaremos entrevistando para o nosso telespectador um candidato majoritário a governo e ao Senado. Então, agradeço a você por ter aceitado o convite. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que, com certeza, é uma pergunta que cada um do telespectador gostaria de fazer. Quando você se sentiu um ser político? Nelson, primeiro quero agradecer o convite e dizer que é um momento importantíssimo para a sociedade, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil, a escolha dos seus governantes, né, dos seus dirigentes. E o cidadão precisa conhecer realmente as propostas de cada um para que faça essa escolha de uma maneira mais acertada. Então, agradeço o convite. E respondendo à sua primeira pergunta, é bastante interessante, porque poucas pessoas conhecem a história política de Araquém e a história política da família de Araquém. Meu bisavô, meu tataravô, veio para o Rio Grande do Norte, Nelson, construir as linhas férreas central do estado do Rio Grande do Norte. E trouxe com ele, logicamente, sua família. Severino Bezerra de Melo, que formou-se na primeira turma de pedagogia no estado do Rio Grande do Norte, onde tinham 4 homens, a maioria eram mulheres, no qual ele se casou com minha bisavó, e os 2 professores construíram as escolas rurais do estado do Rio Grande do Norte. Foi quem criou a merenda escolar. Severino construiu o Colégio Ateneu, entre tantas figuras já conhecidas no nosso estado do Rio Grande do Norte, formou e educou Câmara Cascudo, o qual foi seu aluno e, posteriormente, professor da sua escola particular. Seu filho, meu avô Crésio Bezerra, foi prefeito de Natal, deputado federal por 2 mandatos, e renunciou ao mandato de deputado no meio exatamente do mandato. E ele, sim, quem eu tive uma convivência mais próxima, foi quem me iniciou, digamos assim, na vida política, ou que me deu o rumo na vida política. Ou seja, nossa família tem uma história política no Rio Grande do Norte. Criou vínculo no estado e criou história realmente com a educação, com o transporte. Efetivamente, nós participávamos da política. Eu me afastei um pouco, período estudante, me formei no estado do Rio Grande do Norte em Direito pela UNP, fiz administração de empresas, sou formado em Direito e não concluí o curso de Administração, mas fiz até o 4º ano. Fiz pós-graduação em Direito Processual Civil, fiz Direito Criminalista, Direito Consumidor, exerci um cargo recentemente no governo do Estado, coordenador do PROCON do Estado do Rio Grande do Norte, e ingressei no PSL há 5 anos. E aí o PSL veio exatamente no momento
nessa busca, né, de ir para um partido para fazer a direção. E a história do PSL e do PSDC é muito parecida, a filosofia do partido. Então foi nesse momento que eu fui convidado pelo vice-presidente nacional, Gilvan Pontaleão, que já me conhecia de outras caminhadas, né, e me convidou para ingressar no partido como um simples filiado. Eu aceitei de imediato, mas o destino me trouxe à presidência do partido em poucos meses. Eu dirijo o PSL há 5 anos. Então, meu ingresso ao PSL foi desta forma e estou muito feliz. É um partido sério, um partido de crescimento no estado do Rio Grande do Norte, mas um partido muito sério e muito voltado para as questões sociais e as questões humanas. Então, meu ingresso ao PSL se deu exatamente há 5 anos e espero continuar nele por muitos anos. Para o nosso telespectador saber, como é que você define ideologicamente o seu partido, o PSL? Bom, o PSL é um partido de centro de direita, né? Que se confunde muito, as pessoas dizem, mas é social com socialista, não tem nada a ver, é social liberal. As pessoas até dizem, mas é contraditório social liberal, porque confunde exatamente o socialismo, não tem nada a ver. É o social, de que a gente fala no dia a dia, né? E o liberal, porque é um partido que é totalmente aberto às ideias, né? a novos rumos dentro do partido. Então, é parecido com o PSDC também, só que o PSDC tem uma conotação cristã, no qual eu também sou cristão, mas a sigla do PSDC traz essa conotação bastante clara, né? Ao contrário do que o PSL tem essa ideologia. Por que, há 5 anos presidindo o PSL, você resolveu ser candidato agora exatamente a governador do estado? Nelson, isso era uma realização que o partido, né, gostaria de ter em todo o Brasil. O presidente nacional, Luciano Bivar, já trazia em todas as suas reuniões o desejo de que o PSL deveria ter candidatos em todas as eleições, em todos os pleitos, em todas as cadeiras, né? Ele foi candidato a presidente da República, agora o partido está buscando a bancada federal, mas o Rio Grande do Norte, inclusive, é o único estado que tem candidato a governo. Exatamente pela construção que nós viemos fazendo dentro do partido, dentro dos municípios, e foi uma decisão quase que unânime, né? Teve algumas resistências dentro do partido, mas o diálogo se fluiu no sentido de que a gente deveria efetivamente ter um candidato ao governo do estado para apresentar à sociedade uma mudança, uma renovação nos quadros políticos do estado do Rio Grande do Norte. A nível nacional, existem parlamentares no Congresso Nacional do PSL? Tem uma questão no Brasil que ainda precisa ser muito bem resolvida, que é a questão da fidelidade partidária. Então, com a criação de novos partidos, os candidatos ou os políticos podem ingressar para as outras siglas sem precisar passar pelo crivo da fidelidade, ou seja, eles ficam liberados. E nós tínhamos 2 deputados federais, inclusive de Minas Gerais, que com a criação desses partidos eles saíram, né, para as outras siglas. Hoje nós não temos deputados federais, esperamos nessas eleições agora ter um quadro bem maior do que nós já tínhamos. A esperança que nós temos é que temos pelo menos 8 deputados federais em todo o Brasil, já com um crescimento de 2 para 8, e assim voltar a ter essa representatividade na Câmara Federal. Muito interessante. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, quem é o candidato a senador pelo PSL? O candidato é Roberto Roncone, né, que ele, inclusive, veio do PSDC, né, foi um companheiro que estava lá no PSDC, veio para o PSDC e fazer exatamente aquilo que a gente imaginava, aquela chapa completa, a chapa única, a chapa puro sangue. Nós não fizemos nenhuma coligação com nenhum partido, apesar de ter tido várias conversas com vários partidos, mas a nossa decisão era de caminharmos juntos e só na eleição para que a gente pudesse ter uma proposta de mudança real, né, sem fazer qualquer coligação. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, esteve em Currais Novos, onde participou da posse da diretoria do Sindicato do Comércio Varejista daquele município, para o período de 2014 até 2018. Foi reconduzido ao cargo o atual presidente, Helder de Medeiros Araújo. Parabéns a ele e a toda a sua diretoria. A cachaça Samanaú, genuinamente potiguar, brilhou muito por todo esse período da Copa do Mundo aqui em Natal. E graças à sua excepcional e comprovada qualidade, ela fez um belo gol de placa com seu kit especial, Samanaú, Cachaça do Brasil, e a novíssima Cachaça Cibaúma. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou a Samanaú Varejo. Voltamos aqui à nossa entrevista com o candidato a governador pelo PSL, Araquém Farias. Araquém, o que é que você acha, o que é que você pensa das chamadas oligarquias potiguares? Nelson, uma pergunta assim, bem interessante, porque como eu contei um pouco da história da minha família na política do estado do Rio Grande do Norte, ela se encerrou ali por volta de 1950, né, quando o Baldo Bezerra, inclusive, foi governador do estado do Rio Grande do Norte. Eu digo que só teve ele, governador, que recuperou em um ano a economia do estado do Rio Grande do Norte, que estava num caos total, como está hoje. E essa oligarquia que surgiu mais ou menos em 1950, destruiu tudo que foi construído, né, pelos Bezerra de Melo, pelos Farias, ao longo dos 50 anos passados. Então, a oligarquia é um câncer para qualquer estado, para qualquer cidade, para qualquer região. A gente tem que ter a renovação dos políticos. Isso é dentro de uma democracia, lógico, mas a gente não pode permitir a perpetuação da pobreza para manter essas oligarquias que vêm a cada ano, né, afundando ainda mais o estado do Rio Grande do Norte. Nós não podemos manter o emprego deles, que muitos, né, com todo respeito aos candidatos, né, a todos os que estão há esses anos todos, que não contribuíram efetivamente para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. O candidato disse, inclusive, admitiu, pediu desculpa ao estado do Rio Grande do Norte por ter contribuído, não só ele, mas como os outros governadores, para o caos que se encontra o estado do Rio Grande do Norte. A oligarquia traz essa doença, essa enfermidade para o estado do Rio Grande do Norte, que não há a menor possibilidade de cura sem uma renovação efetiva. Então, é preciso dar um basta, é preciso acabar. Todos os anos de eleição são as mesmas promessas, as mesmas mentiras, e digo, as mesmas caras, as mesmas figuras, que surgem a cada ano, dizendo que é renovação, que agora resolve, uns que têm 40 anos na política, outros têm 30, outros têm 8, 10, 20, mas estão na mesma atividade improdutiva no estado do Rio Grande do Norte. É preciso que a população renove, mude. E digo sempre disse desde o período de acadêmico, de que é preciso que as pessoas se lancem candidatos, se filiem aos partidos, para que faça essa mudança, que não tenham medo. É necessário que a renovação seja feita para que haja um novo oxigênio, novas ideias. Né? E é com esse propósito exatamente que a gente insiste, né, na candidatura de que a gente é o novo, de verdade.
Porque a gente não consegue mais. Eu tenho andado nas ruas e tenho ouvido das pessoas como é que esses candidatos que aí estão insistem em dizer, Nelson, que é o novo. Eu pergunto a quem nos assiste, de novo? Nós vamos ver de novo a mesma história que se repete ao longo desses anos? O Rio Grande do Norte precisa dessa mudança imediata para que a gente possa fazer uma administração voltada para o ser humano, para o social, para o cidadão. E exatamente com essa proposta que não só eu, mas que os candidatos do PSL decidiram, dentro de um plano de governo que foi discutido ao longo de quase um ano, e aí quero agradecer aos críticos de que já fizeram a análise dos planos de governo dos outros candidatos, e elegeram o do PSL como o plano melhor, o plano que tem ações efetivas para a recuperação do estado do Rio Grande do Norte. Isso é uma demonstração de que nós analisamos e estudamos profundamente os problemas do estado do Rio Grande do Norte. Eu quero aproveitar esse momento para que o cidadão que está nos assistindo tenha a oportunidade de escolher o melhor candidato. Nos debates, Nelson, a gente trazer o nosso conhecimento, né, e fazer com que a sociedade escolha, como você disse no início do seu programa, quem vai comandar os destinos do estado do Rio Grande do Norte nos próximos 4 anos. Eu digo sempre que voto não tem preço, tem consequência. E essa consequência pode ser boa ou ruim, depende do eleitor. Então, a oligarquia, como eu disse no início, é um câncer, né? Mas ele pode ser um câncer extirpado da nossa sociedade. O povo brasileiro, na sua concepção, ele é politizado ou ele precisa ainda amadurecer mais nessa direção? Eu só acredito que o momento que nós vivemos na política do Brasil é de descontentamento geral da população. O TRE hoje de manhã, logo cedo, divulgou uma pesquisa entre os eleitores do estado do Rio Grande do Norte e disse da insatisfação dos eleitores com os nossos políticos atuais. E o desejo, que aí eu acho que é bastante preocupante, não existe o desejo dos jovens, né, de 16 a 17 anos em votar em ninguém. Da outra classe, de 19 anos até os 25 anos, a grande maioria não tem candidato e não sabe em quem vai votar. E aí a preocupação nossa, que é candidato, a preocupação de que o povo brasileiro está descrente dos políticos, né, e descrente da política. É preciso que a gente renove, que a gente dê novo oxigênio. Nós temos exemplos aí no Brasil. Cortez Pereira, por exemplo, para mim foi o único governante que efetivamente governou os destinos do estado do Rio Grande do Norte, voltado para o ser humano, voltado para as ações sociais, preocupado com o povo do seu estado. Ele seria, então, uma fonte de inspiração para você e para o seu partido e seu programa? Não só ele, como eu repito e digo, o Baldo Bezerra, né, meu tio-avô, também foi fonte de inspiração, não só para a minha candidatura, mas acredito que talvez até para Cortez Pereira. É um exemplo de administração que nós queremos implantar no estado do Rio Grande do Norte. É uma visão diferente de governar um estado. Então, é com essas propostas que nós vamos nos apresentar à sociedade e aos eleitores para que eles possam efetivamente fazer a renovação, mas uma renovação que traga para o cidadão o que ele tanto anseia no seu dia a dia. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade,
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Água mineral não é tudo igual, você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina, a água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. Falar da Unicred Natal é falar de uma cooperativa que chega em 2014 à sua maioridade. São 21 anos de excelente prestação de serviços a todos os seus cooperados. Por isso é a cooperativa de crédito mais sólida do Rio Grande do Norte, uma das 10 maiores do Sistema Nacional Unicred, com 90% de aprovação dos seus associados. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com o candidato a governador pelo PSL, Araquém Farias. Araquém, o seu partido apoia quem para presidente da República? Nelson, a definição da nacional foi de que os estados escolhessem os seus candidatos à presidência da República. Especificamente aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós estamos inclusive aguardando os programas eleitorais que eu preguei aqui exatamente que os eleitores assistam para definir os seus candidatos à República. E quais são os partidos que aqui no Rio Grande do Norte compõem a sua coligação? Bom, Nelson, o PSL não se coligou com nenhum partido por entender que nesta eleição nós iríamos trazer exatamente a proposta da renovação das oligarquias, a renovação aí dos caciques, que comandam o estado do Rio Grande do Norte. E aí não caberia uma junção com qualquer um outro partido. Eu sei que os grandes partidos juntou-se a vários outros partidos de pequeno porte, talvez até da nossa mesma envergadura. Tivemos conversas anteriores, fomos assediados para compor essas duas candidaturas que se dizem as maiores, que irão polarizar a eleição de 2014, mas aí é para exatamente contrapor essas candidaturas que nós nos lançamos sem nenhuma coligação. Foi uma decisão partidária interna do estado do Rio Grande do Norte. Araquém, o que é que você espera fazer sendo eleito como governador e quais são as suas principais propostas de governo? Nelson, como eu disse no início da sua entrevista, nós analisamos todas as questões do estado do Rio Grande do Norte, ponto a ponto, secretaria por secretaria. E decidimos que iríamos e pretendemos fazer, a partir de janeiro de 2015, uma mudança na administração pública do estado do Rio Grande do Norte. Uma mudança de gestão, iniciando exatamente por uma reforma administrativa no estado, onde iremos valorizar, Nelson, o servidor público de uma maneira como nunca foi visto no estado do Rio Grande do Norte. Acreditamos que o servidor, sem estímulo, sem preparo, não pode resolver nenhum dos problemas do estado do Rio Grande do Norte. O servidor precisa estar bem preparado, bem remunerado, para que a gente possa voltar a ter a segurança que nós precisamos ter no estado do Rio Grande do Norte. Para que nós possamos ter
uma educação efetivamente no estado do Rio Grande do Norte. E principalmente que a saúde do estado do Rio Grande do Norte, que alguns até dizem, está na UTI coisa nenhuma. UTI, se estivesse, é o melhor local, onde o paciente é mais bem tratado, com os melhores equipamentos. A saúde passa por um processo no estado do Rio Grande do Norte em que os políticos não conseguem enxergar, não conseguem verificar o que tem nos países de primeiro mundo. É um equívoco total que vai tratar da doença e não da sua prevenção. É desta forma que nós queremos fazer as mudanças no estado do Rio Grande do Norte, partindo-se inclusive aí da saúde, porque um cidadão sem saúde ele não é um bom aluno, ele não vai poder dar uma boa segurança. E vamos, dentro do projeto que foi registrado no TRE, há uma mudança exatamente de visão para que o cidadão possa ter um tratamento diferenciado. Para você ter ideia, Nelson, a cada R$1 que é investido na prevenção com a saúde, se economiza 10 para remediar, para tratar das doenças existentes ou pré-existentes. Nós temos um programa para o fumante, para o alcoolismo, para as drogas. Mas dentro das escolas que está dentro do nosso programa, por exemplo, nós vamos ter no início do ano letivo um posto de atendimento, esse pode inclusive ser móvel, para dar mais agilidade a esse trabalho, para que todo aluno possa fazer aquilo que a boa parte da população faz, aquele check-up anual. O exame de vista, um odontólogo, um otorrinolaringologista, faça um exame clínico geral, e ele tem assim o seu cadastro, para que o próximo ano possa ser avaliado dentro daqueles critérios médicos, né? Se ele teve alguma doença, né? Se ele precisou fazer algum tratamento. E junto a isso tudo, é preciso que se dê um tratamento voltado para a sua alimentação. Eu sei que existe, tem a alimentação, a merenda escolar, que muitas vezes é desperdiçado as nossas frutas do estado do Rio Grande do Norte, vem de outros estados, aquela polpa, né? Mas não é feito um acompanhamento nutricional. Isso envolve diretamente a saúde do cidadão. Você que é uma pessoa que tem conhecimento e sabe que a nossa saúde passa pelo aquilo que a gente come, pelo aquilo que a gente se alimenta. Então, nós vamos dar um choque na saúde neste sentido. É preciso ter os hospitais, precisa ter os hospitais de urgência, de trauma, como nós estamos propondo dentro do nosso plano de governo, que se tenha um hospital para o idoso. Ou será que as pessoas que nos assistem não vão ficar velhas? Será que nós não vamos envelhecer? Eu quero sim envelhecer. Envelhecer, mas que eu tenha dignidade na hora de ter o meu atendimento. Saindo um pouco da saúde, mas indo para a segurança. Esse sim é que precisa ser efetivamente, ter um tratamento também diferenciado. A proposta do PSL é que em 90 dias, Nelson, nós possamos restabelecer a segurança no estado do Rio Grande do Norte. E com relação à educação, que a gente já está quase terminando o nosso tempo, meio segundo para você falar sobre educação. A educação passa pelos mesmos pontos que eu disse inicialmente, pela reforma administrativa, a valorização do professor, que nunca foi reconhecido. Você entrevistou outro dia aqui um juiz, né? O juiz da propaganda eleitoral, mas não citando o salário dele. O juiz ganha muito bem e merecedor do seu salário. Mas para ele ser juiz, Nelson, ele passou pelo crivo dos professores, que fez a sua formação, e é o que é menos valorizado. E aí sim, a gente vai fazer essa valorização, e é um sinal bem claro da nossa candidatura que a valorização do ser humano será prioridade no meu governo a partir de janeiro de 2015. Araquém, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que foi muito elucidativa para o nosso telespectador que está assistindo o programa. E quero dizer a você, meu amigo telespectador, que nos próximos programas estaremos aqui com outros candidatos que vão apresentar as suas propostas para análise de cada um de nós. Agradeço a você, Araquém, mais uma vez, desejo boa sorte na sua caminhada e dizer também ao telespectador que enquanto nós fazíamos essa entrevista, nós bebemos aqui água mineral cristalina. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista estaremos aqui com um assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros.
Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante, a clínica mais lembrada de Natal.